Semana Santa se aproximando, vamos conversar um pouco sobre alguns elementos, né? Sobre o que o cristão católico pode e deve fazer para ter uma comunhão maior com toda a igreja nesse momento tão importante de celebração que nós vivemos, tá bom? E para isso a gente trouxe uma pessoa aqui muito especial que a gente vai apresentar já já. Atos Podcast, mais uma vez aqui um episódio trazendo conteúdo de valor para você. Aqui Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você assiste, mas aqui estamos com o grande Padre Rony hoje, que nos deu a honra da presença aqui, de bater um papo sobre Semana Santa, sobre sacerdócio e sobre tantas outras coisas legais. E a gente fala aqui do nosso estúdio, diretamente do Rede Brasil Coworking, do nosso amigo André Luiz Pinheiro. Um forte abraço, André Luiz. E você que quer uma solução para o seu endereço fiscal, você pode procurar aqui na Rede Brasil Coworking, ok? Vamos lá então, Padre, sua bênção, tudo bem? Olá, Deus abençoe. Como é teu nome mesmo? Pode chamar de Neto. Neto e? Pedro. Olha, o que eu achei mais impressionante que a gente estava conversando antes é que vocês são de um grupo de jovens, cara. E eu pensei que era uma piada. Eu digo, não, eu cheguei fazendo piada aqui, vocês devem também estar fazendo uma piada comigo, porque eu acho que o mais jovem sou eu, que já tenho 6 anos de padre, né? Meu Deus do céu. Porque a gente iniciou a nossa amizade, né? Começou no grupo de jovens, a gente iniciou lá no grupo de jovens São Vicente, lá no Paróquio São Vicente de Paulo, e por isso que a gente se identifica como tal, né? Muito obrigado pelo convite desde já. Não, que é isso, padre. Uma honra ter o senhor aqui. E a gente é lá do grupo de jovens São Vicente há algum tempo. E a gente só se intitula assim até hoje, porque até hoje nosso vínculo é de lá, né? Nossos amigos são de lá, todo mundo foi criado lá, todo mundo nasceu lá. É legal. Isso aí. Pois o nosso intuito hoje é fazer um especial, um episódio especial sobre a Semana Santa, Padre. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, Padre, a gente queria conhecer um pouquinho do Padre Rony, né? O senhor é natural de onde? Como é que foi a vocação, o chamado? Tá, vou falar tudo em 1 minuto, que aí já dá um corte, né? Pronto. Tá? É isso aí. Eu sou o Padre Rony, tenho 33 anos, sou natural da cidade de Iguatu, mas como vim morar aqui na juventude em Fortaleza, entrei no seminário, estudei para ser padre, sou padre aqui da Arquidiocese de Fortaleza há 6 anos, né, que eu estou aqui, sou padre, já tive câncer, já fui ameaçado de morte, fui perseguido por bandido, já fui padre. Calma. Já fui padre na capital, já fui padre no interior, enfim, alguma coisa aí. Então, natural de Iguatu, não é isso? Iguatu, no interior aqui do Ceará. Iguatu, sou alguma coisa esse nome? Ceará, Iguatu, Vozão. Rapaz, que lembrança. Que lembrança, só lembranças. Mas é uma cidade boa do interior, Iguatu. E o senhor deu os primeiros passos na fé lá em Iguatu? Na caminhada? Sim, né? Minha família é muito católica, né? Católico até demais. E então meus pais sempre me levaram para a igreja, meus avós, meus tios, meus primos, nós sempre fomos dentro da igreja. E foi lá que minha vocação não tem nada de extraordinário. As pessoas, sim. Eu usava droga. Gente, eu nem usei, nem quero usar, tá bom? Nem usei droga, nem fui da bagaceira, nem nada. Eu só fui uma criança e posteriormente um jovem que os pais levou para a igreja. Então foi bem natural e hoje eu estou aqui, né? Tranquilo. Dando jus a uma catequese familiar. Legal, mas o extraordinário da vida também se faz no cotidiano da vida, né? No ordinário da vida, isso aqui né? é o mais extraordinário, isso, porque hoje educar os filhos na igreja já é extraordinário, né? Sim. Mas mesmo nessa simplicidade, nesse ordinário aí da sua vida, como é que surgiu o chamado? Como é que o senhor... eu quero ser padre. Um padre lá, eu vivia na igreja, o padre vai fazer um encontro vocacional. Eu fui, gostei, chorei para entrar no seminário e graças a Deus entrei. Sou muito feliz como padre. Assim, como eu falei, você for me perguntar muito sobre a minha vocação, eu não vou impressionar ninguém, não vai ser um corte não tem muitos problema reels. não. Mas foi isso. Eu sempre participei da igreja. O padre, meu pároco lá da minha paróquia no interior, um dia me chamou para fazer encontros vocacionais e assim aconteceu. Fui os encontros vocacionais, entrei, me decidi, realmente na nossa juventude a gente fica procurando tomar decisões para a vida toda. Né? O momento é tomar decisão. Então,
eu realmente tomei essa decisão, eu quero ser padre. Hoje nós temos um grande problema, você sabia? As pessoas e muitos jovens me procuram, padre, me ajude a ter um discernimento vocacional. O que falta no jovem não é somente um discernimento vocacional. O que falta é uma tomada de decisão, né? As pessoas estão precisando tomar decisão. Dizer assim, eu quero isso para a minha vida e não ter medo. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas muito frouxas, gente. Pelo amor de Deus. Para com isso. A gente precisa ter mais coragem e tomar decisões. Padre, eu não tenho coragem, eu tenho medo da situação. Às vezes, a situação social, até da igreja, nos deixa numa instabilidade. Né? Na instabilidade de tomada de decisão da nossa vida. Para com isso. Nós precisamos, a partir de hoje, formar uma nova geração, não aos moldes da que nós temos hoje, mas aos moldes de uma geração que seja mais corajosa para tomar decisões, né? E seguir em frente. E tomar decisão por Deus, ó, eu garanto uma coisa, ninguém vai se arrepender. Vocês se arrependeram? Não, de forma alguma. E a que o senhor atribui isso, dessa geração, essa leitura que o senhor fez? O senhor atribui alguma coisa? Há Ou algumas coisas? Há muita coisa que eu não sei se eu deveria falar aqui. Tá. Tá bom? Há muita coisa, desde uma doutrinação, né, educacional, Sim. há uma influência, uma má influência de meios de comunicação e acabaram entrando em nossas casas, em nossas famílias, modelos familiares que não têm base, não têm fundamento, não têm raiz. Né? Não tem raiz. São casas, são vidas, são famílias construídas sobre a areia. Faltou a rocha, sempre faltou a rocha. Faltou a rocha na comunicação e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que seja um trabalho de fundamento, né? Não só do que vem, do que aparece depois, mas precisa ter um fundamento, senão desaba, né? Amém. Faltou esse fundamento, faltou essa rocha. Só que, graças a Deus, pessoas como nós, que fomos... Vocês têm quanto? Tu tem quantos anos? Eu, 42. 42, tu tem 27. 42 anos? Nem parece, né, cara? Tu ainda disse... Eu sou jovem, padre. Meu Deus do céu. Eu sou jovem. 47 anos o cara... Não, nós somos do grupo de jovens da São Vicente. Careca, hein? Tá, então... Eu acho que nós fomos a última geração Dragon Ball Z. Aí o senhor olha pra ele, né? Não olha pra mim, né? Você já foi outra geração, Caverna do Dragão, Bananas de Pijama. Tá. Depois disso, depois que acabou a TV Globinho... Eu sou do show da Xuxa. Cara, mas pra falar dessa ruptura que teve de uma geração, né? Então, começou, não sei se eu deveria falar isso, não sei de que maneira eu vou ser taxado quanto a isso, mas eu não ligo, porque eu já venci o câncer. O resto, depois não falar isso depois. É isso. O resto é o resto, eu não tô nem aí, porque as pessoas vão falar. Ó, no podcast a gente pode falar um monte de besteira? Pode, tudo, aqui é aberto. Pode tudo. Tá. Problema... E os santos já nos alertaram disso. Cuidado, para que as trevas não entrem pelas frechas, né? pelas pequenas aberturas que nós damos na nossa vida de igreja. O que acontece? Tem uma moda, porque assim, a sociedade evolui e muda rapidamente de ideologias, de posição, do que é politicamente correto há 20 anos atrás, hoje não é mais. E hoje é o pior momento do politicamente correto. Então, nós estamos com uma juventude hoje do pior momento do politicamente correto. Pior momento. O pior disso é que tudo hoje é fabricado para eles. As redes sociais são fabricadas para a geração que mais consome. São adolescentes. A TV, do mesmo jeito. A escola, a doutrinação, vou voltar a essa palavra, está sendo fabricada para esta geração. Então, muita coisa está sendo fabricado para que essa geração, que é a mais consumidora de todas, possa consumir. Muitas pessoas param e ficam assim, meu Deus... Faz igual Jesus, né? A quem devo comparar esta geração?
fica com medo do futuro. Eu não fico com medo do futuro, não. Porque eu acho que quando se levanta... Quando se levanta um exército que é um exército que não é o exército de Deus, o exército de Deus também se levanta. Sim. Sim. Por isso que vocês se levantaram, por isso que nós nos levantamos. Então, quando Jesus fala que nem as portas do inferno prevalecerão, é isso que ele está falando. Quando Satanás começa a levantar o exército dele, não estou falando de geração, estou falando de pessoas, estou falando de uma situação atual que nós estamos vivendo, que nós chegamos a isso, né? O exército de Deus também se levanta, então cuidado, viu? Cuidado. Então, uma coisa que veio na minha cabeça é muito emblemático, que o senhor tá com a camisa escrito metanoia. Metanoia. Aham. Então, eu acho que a gente precisa hoje de uma verdadeira metanoia na nossa vida. Enquanto juventude, enquanto esposo, enquanto padre, acho que essa força da igreja precisa ficar cada vez mais forte, mais unida, mais centrada. E eu já vejo esse movimento começando a acontecer. De surgir um pedaço aqui, aí tem um padre Rony fazendo um belíssimo trabalho nas redes sociais. Não é tão belo não, tá? Não tenta me enganar, porque nem eu gosto do meu trabalho. Mas eu vou lá, falo um bocado de besteira e acabou, né? E tô aqui para fazer a mesma coisa, vocês aguentem, viu? Exato, e isso é muito interessante, e é muita verdade que os dois lados começam a surgir, mas o exército de Deus também está presente, está tentando lutar, está na frente. Pega um café aí para mim. Opa, Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Aí eu vou pegar o café. Tá. Enquanto eu respondo. É muito interessante o que o senhor falou sobre o seu chamado. Porque as pessoas precisam ouvir isso. Que o Deus age no ordinário da vida. Né? Que as pessoas às vezes ficam esperando muito. Como na Bíblia tem lá, né? Que Jesus dizia, né? Essa geração espera milagres, busca milagres, busca sinais, e as pessoas buscavam assim, o extraordinário, o sobrenatural, e foi muito interessante isso, porque um dos nossos propósitos aqui, padre, é sempre também colocar em foco a importância da família, no desenvolvimento da pessoa de uma forma equilibrada, né, na construção de uma personalidade com valores. E o que o senhor disse aí é fundamental. Olha, meu chamado, minha referência é minha família, fui educado na fé e tomei essa decisão. Isso foi incrível. E aí eu quero puxar para a sua mãe. Eu vi lá nas suas redes sociais que o senhor coloca muita coisa lá da sua mãe cuidando de você. A sua mãe teve um especial... foi um referencial importante nesse sentido do seu chamado? Cara, ou foi toda a família, todo o conjunto da família? Toda a família. Toda a família foi. É porque, assim, não somente eu, mas meus irmãos, nós falamos muito da nossa mãe, que a nossa mãe sofreu muito para nos criar, né? Em todos os sentidos. Sim. Sofreu muito para nos criar e hoje ela é uma referência de força para nós. E a gente sempre diz, se a gente tiver a metade da força dessa mulher, a gente vai longe. São quantos filhos? Nós somos 4 filhos, né? Certo. Se a gente tiver a metade da força dessa mulher, a gente vai... Então, ela é sempre muito uma referência para nós. Aí o pessoal, você fala pouco do seu pai. Eu digo, olha, graças a Deus meu pai foi pai. Né? Só que minha mãe foi extraordinária, cara. Sim. Então não tem como eu não falar dela. Claro. Não precisou ela ser feminista, não precisou ela ser feminista, não precisou ela levantar bandeira nenhuma. Ela só foi mãe, só foi mulher, só foi... trabalhadora, como a maioria das mulheres atuais são, tanto em casa como fora, e se tornou para nós uma referência. Ideologia não é referência para filho, não. Tá? Referência para filho, você é pai, se você é mãe, referência para o seu filho é você ser pai e você ser mãe. Então para de ser besta e vai ser pai, vai ser mãe. É isso. Show. É simples. Show. Então, padre, aqui agora já com o cafezinho na mão, né? Aham. A gente estava falando aqui sobre chamado, família e o quanto isso é importante, né? Mas aí vamos caminhar um pouco mais. O senhor, então, fez todos os seus estudos para se tornar padre aqui no Seminário da Prainha, foi isso? Onde aqui. O padre Cícero estudou. E aí,
Em que ano o senhor foi ordenado? Foi ordenado padre em 2015, 22 de dezembro de 2015. 2015. Agora eu fiz 6 anos de padre em dezembro e estou caminhando para o 7º ano de padre. E aí foi enviado para onde? Logo que se ordenou? Fui antes de ser ordenado padre, quando a gente termina o seminário, a gente vai para o período de estágio. Lá Sim. a gente é ordenado diácono e posteriormente sacerdote. Uhum. Fui para Canindé, passei 2 anos lá. Olha aí, maravilha. Depois fui nomeado pároco para Chorozinho, passei 4 anos e meio como pároco lá. Aí, então, depois que eu adoeci, virei vigário paroquial dessa mesma paróquia, mas passei apenas 4 meses como vigário paroquial. E agora estou aqui, em Fortaleza, né? Sim. No seminário. Padre, para quem não entende tanto, qual a diferença de um pároco para um vigário? Gente, tem no Google, tá? Vai lá. Eu tô com muito paciência para estar explicando essas coisas, não. Questões técnicas. Posso falar assim, não posso, gente? Pode. Padre, aí como é que surgiu esse tratamento tão carinhoso com seus seguidores, hereges? Cara, acho que eu sou assim. Direto. É muito chato, eu me acho, né? Então, é isso, tá? Então, eu não tenho muita paciência para algumas coisas, realmente. Eu Né? Não tenho acho muita que paciência. Deus me perdoe, porque Santa Teresa d'Ávila disse: a paciência tudo alcança. Eu sou um cara que eu tenho tão pouca paciência Né? que... Cara, eu falei tanto. Deixa eu falar. Daqui a pouco eu vou falar logo do câncer que eu tive, que tudo eu vou me referir a ele. Não, depois fica que à eu vontade. tive. Depois que eu tive. E uma das minhas frases de efeito é: o câncer me curou de muitas coisas. E da Sim. falta de paciência foi uma coisa. Hoje eu sou uma pessoa extremamente paciente. É mesmo? Melhorei 50%. Porque 100% só no céu, tá? Ainda bem que a gente não convidou ele antes do câncer. Né? Cara, tu é doido. Mas o senhor era daqueles de... Um dos meus professores foi seu Lunga e já era, né? Não, o senhor era daqueles padres de dar carão assim no meio da missa? Ontem mesmo na missa eu... Olha, não é carão não, gente, mas olha só. Uma chamadinha, né, de atenção. Uma chamadona de atenção. Ontem mesmo na missa, a minha cura é recente, então às vezes a gente volta àquela falta de paciência um pouquinho, né? Depois da comunhão começou um conversar dentro da igreja. E a chuva, que choveu, estava chovendo bastante, tá acontecendo alguma coisa, as pessoas estão conversando que tá acontecendo alguma coisa, então eu fiquei preocupado. Logo após a comunhão. Logo após a comunhão, o pessoal sentou e começou a conversa dentro da igreja. Aí eu parei, olhei, não tá acontecendo nada. Aí peguei o microfone e falei como o velho e bom cearense. Que converser é esse aí, hein, menino? Aí o pessoal parou, olhou, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu tô estranhando esse barulho depois da comunhão. Aí o pessoal, pois vocês façam silêncio, vocês passam o dia todo falando, depois da comunhão vocês não querem fazer silêncio? Cala essa matraca. Então, tipo assim, tá? Esse é o tipo de conselho que eu dou na missa. Tá certo. Não sei se as pessoas se chateiam com essas coisas, mas deviam ter vergonha na cara, né, não, gente? Porque tem um... Aí depois foram ler a mensagem pra mim. Padre, que bom que o senhor tá aqui, que a gente possa fazer uma caminhada muito alegre, feliz, com muito respeito. Eu disse, bom, respeito vocês não têm nem com Deus, imagine comigo, né? Bom, é assim, tá? Entendi. Em uma hora o pessoal se acostuma comigo, eu me acostumo com eles e aí tudo vira graça também. No fim das contas, eles nem ligam mais do meu jeito. E inclusive foi assim na minha cidade, que eu acabei de sair de lá, Chorozinho, que ainda hoje estou chorando por causa daquele povo e deixei o povo chorando. Até o prefeito da cidade foi lá, se agarrou comigo, chorou, não queria deixar eu vir embora, mas eu cheguei assim, o povo se acostumou comigo, eu me acostumei com o povo e eu vou dizer muito mais. Eu não transformei a paróquia me transformou, o povo me transformou muito mais. Né? O padre que chegou nos primeiros meses na paróquia já foi outro que saiu. Eu continuei sendo a mesma pessoa, mas me tornei um com eles. Né? Se tem uma coisa, cara, que eu tenho muito na minha cabeça é o seguinte: eu sou padre, não vou deixar as minhas ovelhas se perder. E acabou. É isso. Sim. Padre, então vamos entrar então nesse assunto do seu câncer. Como é que Vamos foi lá, isso? logo. Como é que foi isso? Olha, início de 2020, pandemia truando. Então comecei a sentir uma falta de ar e febre. Aí eu, não acredito que eu tô com Covid.
Fui ao hospital e era naqueles piores momentos da doença em que geralmente a maioria que tinha Covid morria, né? Enfim. Fui lá e foram fazer uma tomografia do meu pulmão e descobriram alguns linfonodos, né? Alguns linfonodos crescidos na minha região do tórax. No mediastino tinha um tumor de 10 centímetros e outros espalhados nessa região aqui do pulmão. E a minha falta de ar era justamente porque também, por causa disso, acontece com quem tem qualquer inflamação no corpo, qualquer doença, não só o câncer, acontece o derrame da pleura, né? O derrame pleural, que estava com um pouco mais de 2 litros, né, de derrame pleural, e estava sufocando o pulmão esse derrame da pleura. E ao mesmo tempo também, na mesma tomografia, descobriram um problema no miocárdio que eu tinha por causa desses tumores, que a região do coração está aqui no tórax, né? Imprensaram bastante a cavidade, né, onde fica o coração, e acabou que deu essa alteração. Interessante que o primeiro médico que me atendeu ouviu o meu coração, eu estava com taquicardia e disse assim: nossa, padre, você tem um coração bom, é forte. Na hora que eu realmente fui fazer os exames, não era o coração forte, a minha taquicardia estava por causa da inflamação no corpo, esse problema no miocárdio, enfim, várias coisas, né? E pronto, fiquei internado, fiz uma cirurgia para fazer essa drenagem do derrame, resolver isso com a cirurgia só, resolver esse problema do coração e tirar um material para biópsia. Depois dessa biópsia, 10 dias internado e tudo, voltei para casa, recebi alta. 15 dias depois veio o resultado da biópsia. Eu estava com câncer de linfoma, né, no mediastino. Bom, e aí tudo mudou na minha vida a partir daí, né, cara? Eu não pensei que aos 32 anos de idade, que eu tinha na época, hoje eu tenho 33, faz um ano atrás que eu não consegui me levantar da cama e tal, estava prostrado, né, como a gente fala. Inclusive o padre Vicente, que está morando comigo no seminário, é o reitor do seminário, ele foi me dar a última unção dos enfermos. E ele falou para todos lá, olha, de hoje ele não passa. E ele disse que saiu lá de onde eu estava chorando porque achou que eu não passava daquele dia. E hoje eu estou aqui falando um monte de besteira, então vocês aguentem aí, cara, que o pior, o resto é o resto. E foi isso. Então comecei um tratamento com quimioterapia, radioterapia, e após esses tratamentos eu refiz os exames. Tem um exame específico para descobrir, identificar as células cancerígenas no corpo, que se chama PET scan. Eu fiz esse exame e não tinha mais nada de câncer no meu corpo depois. Para uma pessoa que estava quase desenganado da vida. E eu achei, assim, eu não sei se eu ia morrer do câncer ou se eu ia morrer do tratamento, que vocês sabem como é um tratamento com quimioterapia, cara. Pesado. É doido. Meu pai passou por isso, eu sei como é. Pois é, muito, muito, muito pesado. Depois, você recebe alta do câncer, mas começa a aparecer outras coisas, né? Outras coisas, porque a imunidade cai demais, as defesas caem demais, e aquelas doenças que estavam ali incubadas começam aí sai a diabetes, sai aquilo outro, e é isso. Caramba. E é isso. Então, do câncer eu estou curado, mas aí preciso agora estar fazendo um período de muitas coisas paliativas para que a doença não volte, para que eu controle outras coisas que ficaram desreguladas no meu organismo. E como todos falam, por que são 5 anos de acompanhamento, né? Quase todo mês eu estou lá fazendo exames, mas justamente não são só 5 anos, são na verdade 7 anos, porque é de 7 em 7 anos que as nossas células se regeneram, né? Então, o tratamento da quimioterapia, eles matam durante aquele tratamento, justamente para impedir que aquelas células que se regenerem em seu corpo. Por isso que a gente fica careca. No meu caso, não. Não, no seu caso sou eu. Acho que a gente fica careca, os pelos caem, porque são coisas que... As unhas caem, são coisas que crescem, né? Então, a mucosa fica ferida, porque também todo dia a mucosa, as células se regeneram. Então, tudo isso que se regenera no corpo... Tá com calorzinho? Liga aí o ar. Calorzinho. Então isso é sinal que você está bem, viu, cara? É isso. Então as nossas células vão se renovar a cada 7 anos. Sim. É pedir a Deus que eu passe esse período, não volte nada e que eu consiga fazer essa transição
né? Meu organismo faça essa transição muito bem sucedida, que aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Como é que foi para o senhor atravessar esse deserto aí dessa doença? Cara, foi um deserto muito maravilhoso na minha vida. Eu não pedi a Deus para ser curado do câncer, eu tô cansado de falar isso em todas as entrevistas. Bom, mas enfim, aqui eu não falei ainda. Não pedi a Deus para ser curado do câncer, não. E era minha oração, eu desaprendi a rezar, porque eu não sabia o que pedir. Não era que eu não sabia o que pedir, eu tinha medo do que eu ia ouvir, né? Então, eu rezava todos os dias, a toda hora, a seguinte oração. Eram duas jaculatórias que eu sempre repetia. A primeira era: Senhor, me dê paz para que eu possa lidar com a situação. Então era: Senhor, traz paz ao meu coração. Senhor, traz paz. E a outra era: Senhor, me cure do que eu preciso ser curado. Do que eu preciso ser curado. Por isso que uma das minhas frases é justamente essa, né? O câncer me curou do que eu precisava ser curado. Então, porque durante essa doença, Deus me curou de muitas outras coisas muito piores do que o câncer. De que adianta eu ser curado do câncer e perder o céu, né, cara? Então eu queria ser curado do que eu precisava ser curado para ir para o céu. Nós teremos uma vida eterna. Aqui você vai viver no máximo 100 e poucos anos, vamos dizer, os mais que viveram mais. E a eternidade? O que é que tu quer fazer na tua eternidade? Quer queimar no fogo do inferno o resto da tua eternidade? Ou tu quer ir para o paraíso? Né? Então, a gente precisa ter muita consciência disso. É uma coisa que não está clara na vida do cristão, é essa ideia de eternidade. Não está clara por causa do imediatismo, né? Por causa dessa cultura que que nós acabamos de falar no bloco anterior, da fabricação de uma geração imediatista que acha que não vai morrer. Então, essa ideia de eternidade está muito escassa na igreja, na vida do cristão. E Deus me devolveu muito essa ideia de eternidade, eu já com o pé lá, né? Uhum. Então, Deus me devolveu muito essa reflexão sobre a eternidade. Porque morrer não é ruim, não, gente. Quem foi que disse que morrer é ruim? Morrer não é ruim, não. Para de estar sofrendo por causa disso. Não estou falando... Eu não estou falando de ninguém que está sofrendo aquilo. Sim. Mas, no caso, eu posso falar porque eu passei por isso, né? Eu tive um pé lá na eternidade. E quando eu fui... No dia que eu fui fazer os exames, todos na minha casa, chorando, e eu feliz, e minha mãe dizia assim: meu filho, por que você está tão tranquilo? Hoje é o dia de saber se o câncer regrediu ou avançou. Eu disse: mamãe, porque o que eu pedi a Deus, a cura que eu pedi, Ele me deu. Deus me curou daquilo que eu precisava ser curado. Eu estou em paz. Se eu viver mais alguns dias ou alguns anos, isso não vai mais fazer diferença na minha vida. Eu estou em paz para que Deus faça o que Ele quiser da minha vida. Né? Estou em paz. Então, sabe, eu cheguei no estágio, né, que eu queria tanto chegar, que era justamente essa paz interior, de pedir paz, tanto paz a Deus, que eu estava pronto para tudo. Estava pronto para tudo. E aquele desespero que eu tinha antes, quando eu descobri tudo, não tem como não desesperar, porque você não sabe como vai ser depois. Aquele desespero tinha passado, né? E agora eu estava muito em paz, muito feliz com a minha situação e realmente eu me senti uma pessoa nova. Então, estava muito tranquilo. Deus realmente me curou do que eu precisava ser curado. E essa cura do câncer, eu acho que foi só um bônus. Só isso. Muito Maravilha. interessante. Padre, eu acho que a gente pode até fazer uma analogia com esse momento litúrgico que a gente vive, né? A quaresma. Cara, eu vim aqui falar da quaresma, né? Também, não só, Eu mas vim também. aqui falar da morte de Jesus, não da minha. Também, não, mas tudo aí tá no pacote, né? Falar da vida, né? A vida é isso. E essa analogia, né, da vida. E aí trazendo a pedagogia de Deus, a pedagogia da igreja, que nos coloca esses tempos litúrgicos, e que a gente pode mergulhar nesse mistério, mas é claro que quando você sente na pele é diferente. Né? Você pode fazer uma analogia: olha, a quaresma, você está ali se mortificando, você está passando por um deserto, uma aridez, e lá Jesus morreu na cruz, a sua paixão e morte, mas ele ressurgiu, então você pode crer na vida eterna. Mas é como o senhor disse, parece que o cristão ainda, com tudo isso, ainda tem essa dificuldade de refletir
sobre a vida eterna, sobre a finitude dessa vida aqui, né? Mas de que maneira o senhor faz essa analogia, essa associação com esse tempo litúrgico tão forte da igreja que é a Quaresma? Olha, o período da Quaresma é para que a gente possa refletir sobre a vida, para que a gente possa refletir sobre a fé, para que a gente possa fazer um período penitencial de volta, de retorno. Porque, no fim das contas, o cristão é aquele que se configura mais perfeitamente a Cristo. E a Quaresma é o tempo propício para que nós façamos essa reflexão. Hoje, eu até perguntava ontem na missa, hoje, gente, para quem não sabe, nós estamos gravando numa segunda-feira, tá? E ontem foi domingo. Nunca mais façam isso com ninguém, porque dia de segunda-feira, gente, é a folga do padre. E olha onde eu estou, misericórdia. Padre, Folga, a gente não quer fazer nada na folga, a gente quer ficar deitado numa rede, meu Deus, gente. Perdão, padre. Vamos nos confessar, né, Pedro? Que eu ia aproveitar. Não, mas comigo não, porque senão a penitência vai ser grande, viu? Padre, só por curiosidade, qual é a paróquia que o senhor está celebrando? É Nos fixa? finais de semana, né? Nos finais de semana eu estou celebrando na paróquia de São José, no bairro Passaré. O pároco lá é o Padre Wesley. Um abraço, Padre Wesley. Abraço, Padre Wesley. Joia. Então o senhor ia falando, né, da Quaresma. Depois vocês podem chamar o Padre Wesley aqui para dizer, e aí, como é aturar o Padre Rony? Pronto. Nós fomos ordenados padres no mesmo dia. Ai, né? foi? Foi. Vamos fazer um episódio com vocês dois Os aqui. dois, Vai né? a gente... Pode ser depois, né? Próximo ano. Quando completar um ano, a gente precisa voltar ao podcast. Pronto, show. Mas complemente Então, seu raciocínio. voltando aqui. A Quaresma é o período propício para que nós façamos esse período penitencial de retorno, porque o cristão é aquele que se configura a Cristo, e eu perguntava isso na missa do domingo, né? Olha, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Você hoje se acha mais parecido com Jesus ou com o capeta? Rapaz, a mulher pegou o microfone e disse, com o capeta! Eu disse, tá doida, mulher! Tira o microfone da mão dessa mulher na missa, né? Deixa eu estar falando o nome do inimigo. Aí ela tava com o microfone na mão. Mas o senhor não tá falando? E mulher, tu disse que parece com capeta. Ah, padre, eu pareço mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Mas assim, tirando a brincadeira de lado, mas tá vendo? Né? Vamos perguntar para nós mesmos. Eu tô mais parecido, minhas ações estão parecidas com ações de Cristo ou com as ações do inimigo, né? Então, o período quaresmal é o período propício de volta, né? para o nosso propósito, para a nossa identidade de cristão. E a configuração perfeita do ser humano a Jesus Cristo não é somente viver a vitória. Não, é primeiro ser capaz de ser pregado na cruz com Cristo. A configuração perfeita é a configuração do sacrifício. É tanto que a Santa Missa, mesmo sendo uma celebração pascal, é a celebração do sacrifício de Cristo. A configuração perfeita do cristão é a configuração ao sacrifício de Cristo, porque é daí que brota a vitória. É da cruz que são derramados sangue e água para a nossa vitória. A cruz é sinal de vitória, mas como é que você quer essa vitória se você não quer a cruz, gente? Se é o símbolo, se é o sinal, se sem ela você não vai vencer. Para se configurar a Cristo, é preciso subir na cruz com ele, né? E o período é justamente esse período da Quaresma, nós vamos lendo os evangelhos, onde Jesus está fazendo o caminho para Jerusalém. Jerusalém fica na parte alta de Israel, então lá se você ler, lá está dizendo, Jesus estava subindo para Jerusalém. Então nós fazemos com Cristo essa subida. E o nosso arcebispo Dom José Antônio, ele faz um retiro de Semana Santa, na Semana Santa, com os seminaristas. E eles todo ano explicam a mesma coisa. E quando ele não explica, a gente pede para explicar novamente. Essa subida, né? Essa subida que significa justamente essa subida também da nossa fé para essa configuração com Cristo. Para essa configuração com Cristo, como um crescimento espiritual, né? Uma subida no sentido também de crescimento espiritual. E ele vai falando, né? Dos degraus, da subida, e que a Semana Santa é essa subida, não é? Esse cume, e a celebração da ressurreição de Cristo é a gente chegar ao topo dessa subida. Porque, veja só,
Jesus subiu para Jerusalém, que fica na parte alta de Israel, e foi crucificado na parte mais alta de Jerusalém, né? Então, foi crucificado lá. Mas, por mais que ele tenha subido até esse lugar, até isso, a subida dele mais preciosa, mais significativa foi a ressurreição, que fez com que o que estava perdido fosse encontrado, o que estava morto se tornasse vivo. Porque a única coisa que não tem jeito na nossa vida é para a morte. E Cristo deu um jeito para a morte. Então, esse é o cume. E a ascensão de Cristo após a ressurreição mostra que a subida espiritual é a subida sublime, né? É para ela que nós caminhamos. Para ela, que a gente subiu 10 andares, né? Sim. Mas a gente tem que subir para o céu. Sim. Padre, o seu episódio, esse episódio que a gente está gravando, vai ao ar no Domingo de Ramos. Viu, pessoal? Hoje, Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. Cadê o Ramos aqui? Tá aí o raminho, né? Osana, Osana. Não é assim, não. É assim. Osana, Osana, as palmas. Osana, Osana, aí tá lá as venhas. Adoro o Domingo de Ramos, contando os dias. É hoje, no caso, né? É o brother. Viva o Domingo de Ramos, viva! É isso aí, gente. É isso aí. Viva o rei! Tudo pode acontecer no Domingo de Ramos, né? Tudo pode acontecer. Padre, aí a Semana Santa inicia no Domingo de Ramos, não é isso? Domingo de Ramos, né? Com a celebração do Domingo de Ramos, que por causa da véspera, às vezes é celebrado no sábado, né? Que é celebrado em muitos lugares no sábado, por causa da celebração vespertina. Mas começa com a celebração do Domingo de Ramos e vai até o Domingo de Páscoa, né? Isso. Essa é a Semana Santa. Isso. E a gente percebe, padre, a gente sempre fala isso, é aquela nostalgia, né? Ou então a gente faz um comparativo da cidade grande com o interior, a religiosidade mais pulsante no interior, algumas décadas atrás, e se perdeu um pouco hoje, né? Esse mistério da Semana Santa. Infelizmente, por conta de tantos atrativos hoje que o mundo moderno nos coloca, as pessoas têm muito ruído. Muito ruído, né? Muito barulho, muitas luzes. Tem lugar que vai fazer até o carnaval na semana. Pois é. O que é que vocês acham disso? Aqui, olha, aqui é o podcast do Padre Rony. Perguntando aqui a esses dois abestados, o que é que vocês acham disso? Pois é, o secretário lá desse município, né? A gente pode falar abertamente, lá em Aracati, deu uma entrevista dizendo que o Estado é laico. Só que ele fez uma interpretação ali totalmente reduzida, né, da sociedade, do contexto, né? Ele cometeu um crime de intolerância religiosa. Total, né? porque você tem que considerar o Estado laico, ok, mas você tem que olhar para o contexto da sociedade. Ele não estudou política, né, cara? Não. O Estado é laico para dizer que o Estado é de todos. Exatamente. Mas que nesse estudo, tem a o gente Estado ali no meio, né? O Estado é feito de pessoas individuais. Se o Estado é laico, as pessoas não são laicas, tá? O Estado é laico. Por exemplo, o Estado é laico, eu faço parte do Estado e eu sou o Estado. Sim. Mas eu não sou laico, eu não sou leigo. Isso. E a grande maioria da população? Qual é a fé que professa? E a questão cultural, histórico-cultural, de todo um país, de uma nação? Então, infelizmente, parece que voltou atrás, né? Se eu não me engano. Foi tanta pressão que, enfim. Mas é isso aí. O fato é que perdeu-se um pouco, né? Dessa celebração do mistério, resguardar mais os dias. Você vai fazer o que na Semana Santa? Você vai pro Carnaval da Paixão, não, né? Não. Atenção, pessoal, vai ter o Carnaval da Paixão, né? Não vão pra eles, pelo amor de Deus. Vão rezar, seus infelizes. Usando o seu termo, o que é que o senhor poderia dar de dicas pros hereges aí para celebrar a Semana Santa? Vão pra igreja, não precisa fazer mais nada. Vai rezar. Faz o jejum da sexta-feira. Cuidado com o almoço da sexta-feira santa. Não pode ser um banquete, não, tá? Então, dicas de apenas cumprir o preceito, pelo menos, né, gente? Faça o básico, né? Faça o feijão com arroz, né? Eu tava conversando, inclusive, esses dias com um padre mais experiente do que eu. Mas, assim, tem mais anos de padre, mas eu me considero ter mais experiência com ele, porque ele não foi pároco e tal ainda, né? E eu trocando com ele algumas ideias. E ele falando, olha...
agora eu vou ser pároco. E eu queria muito, estou muito feliz, mas eu estou com medo, né? A configuração de muitas coisas agora são outras. A questão que nós não estudamos na faculdade de teologia, a questão administrativa, né? Essas coisas, a questão gestão, né? A questão fiscal e tudo. Aí eu falei para eles, olha, para ser um bom padre, atenção, a dica aqui, você é seminarista que está assistindo a gente, tá? A dica aqui do Padre Rony. E vocês podem gravar isso aqui, porque se eu morrer, vocês... O Padre Rony deu essa dica e quando eu for santo, tá? Então vou dar essa dica só nesse podcast aqui. Dei lá pro padre, né? Não conversa pessoal. Exclusivo. Não me peçam novamente. Para ser um bom padre. E então, padre, dicas? Para ser um bom padre. Primeiro, eu não quero falar, eu não vou romantizar o negócio não, tá? Sim. Eu vou ser bem direto. Se não for assim, cara... Me desculpe, você não vai ser um bom padre, mesmo eu sendo crucificado agora por muitos, né? Mas eu vou dizer por experiência própria. Primeira coisa, você tem que ser padre, né? Assim, o que o padre faz. O mundo sacerdotal significa justamente o exercício do ministério sacerdotal, se dá de 3 maneiras: no governar, no santificar e no ensinar. Primeiro de tudo, o padre é para santificar o povo. Celebrar a missa e os sacramentos, como deve fazer. Celebre missa, celebre os outros sacramentos, eu estou falando aqui celebrar os sacramentos, todos, tá, gente? Se você gosta de celebrar a missa, mas não gosta de visitar os enfermos, misericórdia, meu irmão. Então, celebra os sacramentos, santifica teu povo, né? Ensina teu povo. Ensina, e eu vou dar mais uma dica, mais do que ensinar e fazer homilias boas, porque assim, quando a gente vai para esse mundo de ensinar, que o padre tem essa obrigação de ensinar as ovelhas para que elas não se percam, abre-se um leque muito grande, que aí vai da pregação da Santa Missa, vai de vários outros movimentos, de formações que o padre está dando, mas eu vou aqui ser muito mais sucinto. Ensinar, vai na catequese. Veja como está a catequese da tua paróquia, se os catequistas realmente estão capacitados, porque senão vai se formar uma geração frouxa, tá? Então, ensina, mas o mundo de ensinar, faça o exercício na catequese, que tu está formando os teus fiéis, é ali na catequese. A missa que eles vão depois é como se fosse um fechamento daquela pedagogia catequética. E a terceira coisa, seja um excelente administrador. Um excelente administrador de empresa mesmo, né? Isso que eu tô falando. Nós não estudamos isso na faculdade. Atenção, bispos, né? O problema está aí, tá? Depois, quando a Polícia Federal bate na nossa porta querendo prender a gente, é porque a gente não sabia o que fazer em muitas questões, né? Seja um excelente administrador de empresa, porque a paróquia é uma empresa perante os olhos do governo, com CNPJ próprio, com funcionários, com tudo, né? com entradas e saídas. Então, tudo isso, 99% dos padres não foram preparados para isso e aprendem no exercício, tá? Então, sejam um excelente administrador. Então, santificar, através da celebração dos sacramentos, celebra o sacramento. Celebra o sacramento. Não precisa estar inventando coisa, não, inventar um congresso de... Não precisa disso. Celebra a missa para o teu povo e os sacramentos para ele. Não tem outra maneira de ir para o céu se não for pelos sacramentos. Então, para de estar inventando coisa. A gente inventa coisa depois que a gente faz o feijão com arroz. Segunda coisa, ensinar. E ensinar, eu vou dar uma dica, que é uma dica do Padre Rony. Vai na catequese da tua paróquia. Lá é o fundamento de tudo. E governar. Aprenda a administrar uma empresa, pelo amor de Deus. Sim. É isso. Tem uma... Isso aí você vai ser o melhor padre do mundo. Tem um... E o que eu mais bato na tecla em tudo que eu faço é, gente, faz o básico bem feito. Em 99% das vezes você vai ser a melhor empresa do mundo se você fizer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? É o cara chegar, se atender bem, dar um bom dia legal, o produto bom, uma entrega rápida, depois mandar uma mensagem, poxa, você gostou da experiência do nosso negócio? E isso é o básico. Tem que ter um custo-benefício bom, né? Se você cobra caro, o teu produto tem que ser bom. Se
você cobra barato, você não tem a obrigação de entregar nada perfeito também não, né? Não, exato. E é Mas isso. fazer o básico bem feito é o que funciona 99% do tempo em todo canto. É isso. Porque não tem muito o que ficar inventando na roda, não. É basicamente faz o básico bem feito. Depois disso, você começa a inventar um monte de coisa lá dentro da sua empresa que vai agregar. Eu fui enviado para uma das paróquias mais pobres da arquidiocese, entendeu? Eu vou falar da arquidiocese de Fortaleza. Eu quero falar sobre esse problema, eu não quero que vocês cortem isso, né? Até porque Sim. não vai sobrar para vocês, só vai sobrar para mim, eu tô nem aí. Tá bom. Olha, é um grande problema hoje dentro do clero essa questão administrativa. Primeiro que 99% não tem culpa, não foram preparados para isso, foram preparados para rezar a missa, para ensinar o povo, tá, mas estão cobrando o que não nos deram, estão cobrando dos padres o que não foi oferecido para nós, uma formação administrativa. Mas mesmo assim, pelo amor de Deus, ninguém é tampado não. Se tu chega no lugar e vê que tem necessidade de você aprender aquilo, vai aprender, cara. Vai estudar, que foi o que eu fiz na minha vida, tá? Então eu cheguei na paróquia pobre e tem a coisa mais difícil do que você administrar o que não tem, o pouco. Não tem nada mais difícil. E fazer esse pouco se transformar muito. E pegar os R$2 que sobram no fim do mês, investir para que ele vire R$4, né? Então, cheguei numa das paróquias mais pobres da arquidiocese de Fortaleza e alguns colegas que estão em paróquias bem melhores, na hora da mudança de paróquia, deixa a paróquia endividada, cara. E eu saí e deixei a minha paróquia com um saldo que paróquias mais bem, vamos dizer... Abastadas, né? Abastadas, nunca tiveram. Só administrando o que a gente não tinha. E olha que nós temos uma demanda de fazer muita coisa na paróquia que eu estava antes. Mas eu passei esse período de pandemia que nós estávamos mais recolhidos e o período do câncer, a gente tem que ocupar a cabeça para não enlouquecer, né? Então, eu estudei duas coisas e eu tento ser o melhor naquilo que eu faço, tá? Eu estudei duas coisas. Administração, contabilidade, para poder controlar o dinheiro que não, para poder administrar bem o dinheiro que não estava entrando. Fazer um planejamento orçamentário, né? E depois estudei o marketing digital, por isso que eu sou muito bom nisso. Uhum. Inclusive agora estou começando minha pós-graduação no marketing digital e gestão de mídias sociais. Legal. Uma coisa que a gente... para poder ensinar eles, não para poder aprender. Uma coisa que a gente Bacana, conversava muito até aqui na Atos, que é até uma das nossas vertentes, é de que, tipo, poxa, eu particularmente tenho muito contato com os evangélicos também, que eu tenho grandes amigos evangélicos Tu tem um jeito mesmo, assim, de... Como é aquele cara que canta, Anderson o quê? Quem? Não sei quem é, não. Kleber Lucas. É o futuro Lázaro, irmão Lázaro aí. Que Deus o tenha, né? Que realmente era um homem de Deus. E aí eu converso muito com os evangélicos e uma coisa que eu sempre vi que eu achei muito bacana é que os evangélicos, eles têm essa ideia de empresa, de tem que dar resultado, tem que gerar caixa, tem que fazer isso. E eu acho admirável isso, uma vez que na Igreja Católica eu sempre via, poxa, a galera... Não só párocos, mas também o pessoal que desenvolve projeto social, que eu já tive um projeto social também. O cara vai lá, tem uma ideia linda, um amor fantástico lá para ajudar os idosos. E é fantástico, ele ama aquilo, faz aquilo. Mas como ele não tem organização administrativa, aquele projeto acaba que dura 24 meses e ele não tem mais infraestrutura, ele não tem mais caixa para manter o projeto. E acaba que ele desiste, ele encerra, porque é tudo muito penoso, tudo muito difícil. Mas se esse cara tivesse o mínimo conhecimento administrativo de que, poxa, ok, eu quero ajudar os idosos, mas eu vou precisar de ajuda de um pessoal aqui para ir lá me ajudar com os idosos, eu vou precisar de um fluxo de caixa, então, poxa, quem eu conheço, e aí eu sou do meio de empresários, muitos empresários querem ajudar projetos sérios. E não sabem muitos, e não sabem onde encontrar projetos sérios. Como. Muitos empresários querem ajudar paróquias. Por favor, me chama no meu WhatsApp, porque eu sou um cara muito sério e você que quer investir na questão social,
né? Não se preocupe que o seu investimento vai ser muito bem administrado, tá? Não, mas aí tem essa carência de, poxa, eu quero ajudar uma paróquia, quero fazer uma paróquia crescer, ajudar um padre, ajudar tudo, mas ele não sabe onde encontrar, onde ajudar, onde contribuir, como contribuir, e aí acaba que ele fica ali com o pés e as mãos amarrados porque ele não conhece ninguém. E tem essa pessoa, se você bater na porta, for apresentar um negócio organizado, ele vai abrir as portas e vai lhe ajudar, entendeu? Com certeza. Por quê? Você pensar em algo perene, não enquanto eu estou aqui. Mas e quando eu sair? Como que vai ficar? E o projeto social lá do idoso? Poxa, hoje eu tô aqui, mas se amanhã não tiver mais? Eu tenho que deixar algo para a posterioridade. Entendeu? Então, essa organização e esse planejamento, e eu fico pessoalmente muito feliz de ver um padre preocupado com isso, com essa ideia de, poxa, vamos evangelizar no marketing digital. Porque tem muita gente fora da igreja. Cara, o meu foco hoje é esse. É que a gente pode pescar, é o marketing, levar pra paróquia. É o marketing contábil. E eu sei que Deus fala nessas coisas, entendeu? Fala muito. E quantas pessoas, poxa vida, quantas pessoas não vão lá na igreja? Eu tenho certeza disso, porque é uma realidade que a gente já viveu lá na paróquia São Vicente. Quantas pessoas não chegam lá, poxa, cara, um vídeo que tu fez me trouxe de volta pra igreja. E aí, quanto que vale isso? A gente nem sabe, também nem precisa saber. Mas essa ideia de posterioridade, de organização, de entregar o melhor para Deus, eu sinto que nós católicos precisamos desenvolver mais isso dentro da igreja, de padres empreendedores. Cara, eu quero voltar aqui para falar só sobre isso, entendeu? Pois vamos marcar. Vamos marcar. Que essa vocês são empresário, enfim, e eu também acabei de ser empresário na paróquia, né? E tentei ser o melhor. E é tanto que eu falei, eu administrei pouco numa paróquia, uma das paróquias mais próximas da Arquidiocese de Fortaleza, e deixei ela como uma das mais E uma coisa que eu trago até para a mesa positivas. Não é mais rica, porque a gente não tem bens, não tem nada, mas qualquer padre que for lá vai ter dinheiro para administrar. E uma das coisas que a gente traz para a mesa aqui é padres façam coisas dentro da paróquia que ajudem os empreendedores a se conectarem, a se conhecerem. Entendeu? Por que não tem um movimento paroquial onde empresários se encontram para trocar experiências, trocar figurinhas? O senhor sabia que está iniciando aqui uma pastoral do empreendedorismo? Aonde? Na Arquidiocese. O Paulo Henrique, que é sócio aqui do proprietário aqui da Rede Brasil, ele trouxe o projeto da Bahia, lá na Bahia já existe. E essa pastoral quer fazer o quê, então? Qual é a finalidade do empreendedorismo? É fazer uma conexão com os empreendedores da paróquia, né, para que eles juntos desenvolvam ações junto à população carente, mas também se apoiando e estimulando o empreendedorismo social ou mesmo o empreendedorismo normal, digamos assim, sem ser o social. Né? E essa conexão, né, para ajudar a paróquia, para uma ajuda mútua, né, corporativa ali daqueles empreendedores. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma realidade. Quais seriam os padres, que são os verdadeiros administradores das paróquias, tá? Que deveriam ser promovidos? Promovidos que eu estou falando no sentido de que, se você é fiel no pouco, Deus lhe confiará mais. Deveriam ser confiados mais a esses padres. Quem deveria ser? Quem é um bom diplomata ou quem é um bom administrador? Quem é um bom administrador? Mas, na realidade, quem é promovido? Quem é um bom diplomata? Que não é o meu caso, nem faço questão. Tá? A minha entrega é outra. E é isso. Por que nós estamos com esse problema administrativo na igreja? Hoje eu estou falando desde lá da comunidade mais simples das nossas paróquias até o alto escalão. É justamente porque quem chega lá são diplomatas e não administradores. Não quem sabe fazer a coisa, mas quem sabe se maquiar, né? Vender um personagem. Entendi. Tá? Então é isso. E isso aí é cuidar do reino de Deus também, né? Você zelar pelo reino de Deus. Você fazer essa boa gestão. Fazer uma boa gestão do que é. Não, tem que... Daqueles bens, daquilo que está ali à disposição da evangelização, é também você cuidar do reino de Deus, né? Sim. Você precisa gerir muito bem os bens temporais da igreja. Muito bem. E os bens temporais a gente não fala só de prédios, mas a gente fala de uma estrutura. Quando a gente fala de bens, tem o imóvel, mas também o móvel, né? O tangível e o intangível. Que é justamente a estrutura. Aquela estrutura precisa funcionar. E
E por que não funciona? Não pode Porque ficar... é muito instável isso ainda na igreja, entendeu? Entendi. E a gente vê muita coisa sendo subaproveitada. Subaproveitada. Ou seja, prédios, o capital imobilizado da igreja, que poderia estar sendo explorado com um potencial incrível, às vezes fica ali, tem uma reuniãozinha, Pois aí fica lá fechado. Existe demanda para isso, gente. Só Dem- precisa encontrar a Isso, fazer a ponte. exatamente. Existe o que é como você acabou de falar. Uma coisa que eu constatei, quando eu cheguei a esse nível de mais influência nos meios de comunicação, o que eu constatei se você acompanhar minhas redes sociais, você vê como é que eu trabalho essa questão do marketing. O que eu constatei, existe a necessidade, não é? Existe aqui quem queira resolver o seu problema. Isso, exatamente. Agora, esse meio aqui, meu Pronto. amigo aqui, não existe quem faça. A Atos surgiu para isso. Não existe. Não, vocês Porque surgiram para fazer um podcast. Não, mas cara. nós não Não. somos só um podcast. A gente Vocês iniciou- são só mais um. Não. a gente... O podcast... Eu não aguento mais podcast, pelo amor de Deus, não me chamem mais. Esse é o último podcast que eu vou na minha vida. Tá bom? O podcast, ainda bem que é o último, né? Que ele veio aqui hoje. Mas o podcast, pra gente, só ali a nossa vitrine. É a ponta do iceberg. Nós temos... Mas aí depois a gente conversa mais sobre isso, né? A gente quer formar uma rede de empreendedores, de empresários católicos, fazer uma conexão para... Existe. Eu vou dizer um grande problema que existe nessa... Inclusive junto com os sacerdotes também. Isso, exatamente. Mas como eu falei para Entendeu? vocês, que sacerdotes vocês querem? O diplomata ou o administrador? Não, mas o nosso foco não é o sacerdote em si. O Sim, nosso sim, foco sim. é gerir bem o reino de Deus, pessoas as coisas de Deus, entendeu? Pessoas. Pessoas, isso é. E profissionais, principalmente. Quem Isso. saiba fazer o negócio. Pessoas Exatamente, essas que podem ser padres. E podem Que não podem ser, ser, padre. Podem não isso. ser, entendeu? Exatamente. Mas eu vou dizer, é os padres quem mandam, então tem que ser eles. Aí, Nós temos um grande problema e eu vou deixar aqui para vocês esse problema. jogue. Eu sou, por exemplo, antes de falar do problema, de eu falar de um problema, eu vou falar de como eu faço. Certo. Eu chego, eu procuro o problema para poder ver até onde eu consigo resolvê-lo. Me mudei agora, não sei se vocês viram nas redes sociais, Sim. fui lá no seminário, escolhi o pior quarto do seminário. Uhum. Tá, eu quero esse pior quarto do seminário aqui. E o banheiro? Pois é, e o pior banheiro do seminário. Eu quero esse pior banheiro aqui, porque ir para o melhor seria muito cômodo para mim e eu já estou aqui nessa fase de transição refazendo a minha agenda. Eu já estava com muito tempo, então precisava ocupar minha cabeça em alguma coisa, né? Só não tinha tempo aqui pro Atos, mas pro resto eu tinha. Graças a Deus, tá? Porque eu achava isso aqui uma besteira, mas até que eu tô gostando. Tá cara. gostando? Porque vocês são uns caras inteligentes. Vocês Ainda vieram- bem que o senhor abriu a mente aí. vocês são uns caras inteligentes. Eu não aguento mais falar com pessoas que... O senhor é do mesmo naipe aqui do pedão, viu? Cara, eu não gosto de pessoas, enfim, não inteligentes. Então eu fui lá e vamos ver o que eu consigo fazer, tá? Enfim, graças a Deus deu certo lá o negócio. Então, vou colocar aqui para vocês, porque se vocês forem, vocês estão, desculpe, tá? Eu já fiz aqui uma análise aqui de um pouco do pensamento de vocês. Posso estar errado? Posso. Mas Sim. aí o problema é de vocês, né? Meu não, porque foi isso que vocês me mostraram. Tá bom. Tá? Vamos olhar a coisa mais a fundo, tá? Vamos. E eu vou deixar aqui um problema e esse vai ser talvez o desafio aí para o projeto de vocês. Tá. O problema é o seguinte: o problema está nessa questão administrativa, e eu estou falando na fé em si, na nossa igreja católica, está nessa formação que os padres não têm. Os padres que estão administrando as paróquias, estão administrando isso é quem está gerindo tudo, não é? São a Certo. cabeça de tudo. Então, vou deixar aqui um desafio para vocês. Quantos padres vocês vão conseguir fazer a metanoia na cabeça deles? Quantos? O problema é esse, meu amigo. Não adianta você querer fazer pastoral de Deus e o mundo se você não consegue resolver a raiz do negócio. Sim. Não adianta você ser o melhor empresário, e ter um grupo de empresários. E eu vou falar para vocês agora com essa cabeça, tá? De empreendedor. Eu tô errado no que eu tô falando, mas eu vou falar, entendeu? Uhum. É o seguinte. De que adianta, eu vou dizer porque eu acabei de passar por isso. De que adianta você ter a necessidade, eu acabei de falar disso, ter quem queira ajudar, ter a ponte,
Mas aí você consegue aquela doação para aquela finalidade, só que quem vai administrar a doação não sabe administrar. Entendi. E no fim das contas é o padre. Então o que é que vocês querem fazer? Vocês vão dar com os burros na água. É igual não adianta você dar um auxílio social para a pessoa se você não dá uma formação para um trabalho. Exatamente. Então é o seguinte, dizer, olha, padre, Profissionalizar uma paróquia, desde o atendimento telefônico, né, que a gente muitas vezes liga e é mal atendido. E a pessoa que está lá na ponta, lá na secretaria da paróquia, muitas vezes não recebeu uma formação, uma instrução, até mínima, para atender um telefonema e passar uma informação correta, né? Atualizar as paróquias para utilizar melhor as redes sociais, como o senhor está fazendo agora. Então, tudo isso eu estou engloba... fazendo esse monte de crítica, não é porque eu esteja revoltado com alguma não, coisa, é porque o senhor ama a igreja. É porque eu amo a igreja. Isso, porque se eu a não gente tivesse nem entende. aí, eu tava andando sozinho, tava lá em cima e não tava nem aí pra mais quem tivesse atrás. mais do mesmo, na zona de conforto e pronto. Tava na minha zona de conforto. Eu acho que o senhor deve ser o padrinho do Atos Podcast. E eu acho... Não, cara, eu não... Eu quero me livrar de... Não, padre, o senhor tem que ser o padrinho do nosso projeto, porque aqui tá tudo alinhado agora. Tô fora. Tô fora, cara. Mas assim, você tem razão no que você falou, tá? E é isso que e por que eu parei, né? Me desculpe, porque pode soar egoísta, não deve ser assim a nossa mentalidade. Realmente a gente precisa ajudar, no fim das contas, sem olhar quem. Mas dói quando você vê que aquele movimento que você fez a finalidade está sendo mal empregada ou desvirtuada, e nem por má, às vezes não é, como eu falo, 99% não é por má intenção do padre, é porque ele não sabe o que fazer. Mas colocaram nas nossas cabeças que nós somos o Todo-Poderoso. Quem não sabe são vocês. Nós sabemos de tudo. Nós sabemos resolver tudo. Então a gente olha, existe a má gestão, mas existe também essa questão de colocar na nossa cabeça que a gente é bom em tudo, né? Sim. E a gente não é bom em tudo, e a gente é bom, como você acabou falando no início do podcast, a gente é bom naquilo que a gente faz, né? Que é falar de Deus. A gente é muito bom nisso, porque a gente foi formado para isso, para rezar e para ensinar. Agora, para governar, tá difícil, cara. Tá difícil essa. Mas vai melhorar, vai melhorar, com certeza. E a melhor maneira de nós mudarmos a cabeça e o coração dos padres e da igreja, né? Nossa cabeça, eu sou padre, eu sou igreja, primeiro é com o joelho no chão e com oração. Exatamente. Isso. Se não rezar, você não vai... Depois não com adianta atos. Você não administrar. E depois com atos. A primeira coisa que eu fazia era mudar esse nome. Cara, por que vocês me chamaram pra cá? Eu vim muito, pode falar essa palavra, mas foi desse jeito pra cá, cara. Foi mesmo, né? E eu vinha rezando no carro, cara, eu vou rezando no carro aqui. Senhor, dá-me paciência. Dá-me paciência, né? Dá-me paciência. Ai, meu Deus do céu. Não, e aí o senhor ainda foi responsável por uma promessa minha. Porque o senhor não respondia as nossas confirmações, né? A nossa assessora de imprensa, Viviane, direto. Padre, sei o que, tá confirmado. Mas eu falei o meu problema, eu tava sem assessoria, cara. Foi, mas ela comentou. A gente querendo fechar a agenda e eu também mandando mensagem, aí eu... E eu não queria fechar a agenda com vocês porque eu tava sem assessoria. Não, tranquilo. Vai. Só explicar. Aí o que foi que eu fiz? No nosso grupo do WhatsApp interno aqui, no nosso da Atos, né? Eu disse, pessoal, é o seguinte, se o Padre Rony confirmar, eu vou fazer uma promessa. Se ele confirmar, eu volto para academia e volto para dieta. Aí o senhor confirmou, 1 minuto depois o senhor confirmou. Sim, tá confirmado. Aí eu vou ter que voltar à academia hoje e à dieta. Eu não tava confirmando porque vocês sabem que a gente que trabalha nesses meios, a gente precisa avaliar para onde a gente tá indo. Legal. Então, porque aí você já tinha ali um careca falando comigo lá no WhatsApp, tinha uma assessora de imprensa e tal, assim, já tem uma assessoria de imprensa, então é porque o negócio tende a daqui a 10 anos estar organizado. Ótimo, então, a gente se eu visse só que era uma iniciativa assim, eu vou fazer por fazer, então... A gente tinha colocado uma projeção mais longa, em 10 anos já tá no lucro já. Padre, vamos entrar nas redes sociais. Vamos lá. Como o senhor já tem 300 e poucos mil, né? No Instagram. Aí eu falo uma besteira, perdo 1000, aí eu falo uma coisa boa, normal. Todo dia acontece isso, todo dia. Ontem nós tivemos aqui uma mulher, ela é da área de beleza, estética,
né? É E ela- bonito? bonita. Ah, E então. ela foi contar o testemunho dela aqui pra gente, né? Aham. Que ela era do mundo e tal, e já tem Ah, eu um adoro tempo. esses testemunhos. Gente, por que, que eu não fui do mundo pra poder dar um testemunho desse? Então ela dizendo que tinha um volume grande de seguidores, e quando ela, a partir do momento que ela decidiu ser de Deus, há 5 anos atrás, mais ou menos, né, Pedro? É. E aí que ela começou a postar na rede social dela, no Instagram, principalmente, a nova forma dela de viver, os novos valores, aí ela perdeu vários seguidores. E aí a gente estava conversando sobre isso, mas ela passou a ter uma audiência ali mais seletiva e conectada com o novo estilo dela, o novo princípio Quem de era a vida, né? pessoa? É Carol Alves. Carol Alves, ela... Nossa, super conhecido, não sei nem quem Ela tá... Nome Carol, disso um abraço. sucesso. Não, é porque o senhor é homem e o senhor não vai a salão de Mas beleza vocês- feminina. Mas foi vocês ou foi a Viviane? Não, que foi a esposa comprou? dele que fez um curso beleza, com ela, com a beleza. Carol. Um beijo, Carol Alves. Então, uma pessoa maravilhosa esteve aqui. Então, só Que para bom, dizer... quero conhecer ela. Só para dizer isso, que vai na linha do que o senhor estava dizendo. Venci o câncer, não tô mais nem aí, quem quiser me aturar, me ature. E a gente precisa ser verdadeiro, né? Então, ganhar seguidor a gente ganha, às vezes perde, mas qual foi o momento que o senhor, digamos assim, para usar uma palavra de mais efeito, estourou nas redes sociais? Assim? Na pandemia, né, cara? pandemia. Que eu sempre falei besteira. Sim, E sempre fui muito grosso em algumas coisas, tá? certo. Então, juntei as duas coisas, peguei as perguntas bestas e fui lá. Entendi. Então, a mulher dizia assim, pá, perguntava, padre, é o seguinte, padre, eu tô casada, mas eu tô gostando de outra pessoa e tal. Eu chamava logo a mulher de Kenga, minha filha, deixa de ser Kenga. Aí, tá vendo? Coisas que todo mundo queria falar pra ela, né? Então e ia ninguém lá tinha e coragem, fala, né? tinha coragem. É. Então tava na pandemia, o máximo que podia acontecer era eu pegar o coronavírus, então eu ia lá e falava. Aham. E assim, eu estourei. Mas assim, você ganha muita visibilidade e muita perseguição ao mesmo tempo, né? Então, Muitos tem haters, ônus, muitos tem haters, né? haters, né? Mas Então a o gente senhor- tem que se preparar para o pior, não para o melhor, né? O melhor tende a nos surpreender, o pior já é o pior mesmo. Mas o senhor enfrentou alguma situação chata, assim, que lhe incomodou? O fato de Meu pessoas amigo, que... claro, de processos, denúncias e também que eu Processo? tenho uma assessoria jurídica Judicial? muito boa. Processo judicial? Mas era Ou dentro besteira, da né? igreja? Então não dava pra... Dentro da igreja também. Também. Também dentro da igreja. Algumas denúncias, mas sem fundamentos. Porque, tipo assim, É. a nível judicial, isso tem prerrogativa. Porque a pessoa chega lá, faz o BO, que se sentiu ofendida pela maneira que eu respondi. Beleza. Certo. Mas chega lá na diocese, aí vai e faz a denúncia. Se sentiu ofendido pela maneira que o padre respondeu. Aí a pergunta que geralmente quem está colhendo a denúncia vai dizer assim, tá, mas ele falou alguma coisa Não. contra a fé? Não, ele falou a verdade, eu só não gostei da maneira que ele falou. Ah, vai rezar. Meu filho. Mas aí, realmente, eu já fui chamado por causa disso, né? Foi, né? Não porque, e realmente eu nunca falei, nunca neguei os princípios da fé, mas Sim. pela maneira que eu respondi às pessoas. É. E geralmente geralmente, quem se incomoda é quem não tem nada a ver com a coisa. Nem foi quem fez a pergunta. Entrou no Instagram e viu lá e disse: ele tá dando indireta pra mim, meu Deus. Olha. Aí eu vou. Meu Vestiu a carapuça, foi? vestiu a carapuça. Gente, eu fico. Era só Meu ficar quieto. Deus do céu! Você tá no lugar errado, minha filha. Vai seguir aí um psiquiatra que é melhor pra você, pelo amor de Deus. Eu fico, meu Deus, não tem nada a ver com nada. Jesus de Nazaré. E a história do chapeuzinho lá de... Vaqueiro, é? De cangaceiro. Ah. Virou uma marca registrada ali do senhor? Como é que surgiu? Pois é, cara. Virou tipo uma marca registrada, né? Assim. O senhor começou a usar também É a marca- despretensiosamente. Todo cearense tende a isso. Todo cearense, É. uma hora quando fica conhecido, tá com o chapéu daquele. Olha, É, se tem uma coisa, não só o cearense, mas o nordestino, tem isso, né? Quando começa a aparecer mais um pouquinho, tá com o chapéu daquele, bota os cactos, né? Começa a falar de rapadura e é isso. Então, uma hora eu coloquei aquilo por uma questão de identidade, né? Dizer assim, olha, de onde eu vim, para onde eu vou, eu sei a minha história, né? Por uma questão... Sim. E os nordestinos tendem a isso. As pessoas tendem a isso naturalmente, né? sim. Naturalmente tendem a isso. Eu acho que isso... Eu cheguei a um nível que isso aconteceu de maneira natural. Uma hora as pessoas precisavam saber por que eu sou assim.
Aham. Sim. Tá que o chapéu começa a me chamar de cangaceiro. Aí quem não entende, o pessoal lá do sul, um beijo, seus abestados. Para vocês. Estudam lá a história do cangaço e que Aham. a parte negativa e esquecem que esses atributos que nós temos de figurino e tal não é do cangaceiro, é do nordestino boiadeiro, Nordestino, né? exatamente, Do boiadeiro ali. É, do O chapéu é do boiadeiro. Que por acaso o cangaço gibão de também couro vestia, mas ficou caricato ali na figura do cangaço, né? Sim, na figura do cangaço, porque a história do cangaço tomou o Brasil, mas notoriedade. e a figura do boiadeiro, né? É. Então é isso mesmo, a gente usa porque por essa finalidade cultural, né? Entendi. Que infelizmente não é o pato cangaceiro, bem que eu queria ser, cara. E tem hora que eu tô aqui e eu fico procurando, cadê o meu facão, né? Tem hora Cadê que a eu tô peixeira? Assim, cadê a minha peixeira, né? Bem que eu queria ser, mas não pode mais, tá? Padre, por conta do seu sotaque, a gente sabe que ali do Vitor centro... ainda tem um sotaque, é? Tem. Cara, eu chego lá na casa da minha mãe, ela disse, por que você tá falando chiando igual o povo da capital? Da região central do Ceará para baixo, aí já puxa o Di, né? E aí as pessoas confundem, perguntam de onde é que o senhor é, por conta do sotaque ou não? Eu acho triste um cearense perguntar de onde eu sou, né, gente? O senhor é de qual estado? Eu sou do teu estado, bicho da cabeça chata. Olha pra minha cabeça, cara, tu não tá vendo, não. Mas o sotaque confunde com o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que é tudo ali. Aquela região é parecida, né? Pois é, mas eu sou cearense, o pessoal pergunta mesmo. Pergunta, né? Porque, enfim, eu não estou mais no sul do estado. É. Agora eu estou no norte do estado. E sempre existe mesmo essa rivalidade entre sul e norte aqui do estado. E eu tô aqui, eu sou um cara do sul que estou no norte do estado. E as pessoas, os bestas daqui, ficam perguntando: e aí, meu filho, é do Pernambuco, do Rio Grande do Norte? Olha pra minha cabeça, bicho feio. Não, eu sou cearense, com muito amor, com muito orgulho de ser cearense, graças a Deus. Tu é cearense? Sou cearense. Olha pra minha cabeça. Tu é cearense? Sou cearense. Mas tu não parece ser cearense. Não, a cabeça bem afiladinha. Escapei. Escapou. Padre, hoje, de que forma o senhor gerencia suas redes sociais, especialmente o Instagram, que é a maior visibilidade, né? O Instagram. Cara, eu Posta parei. todo dia, tem essa preocupação ou não? É o seguinte, as redes sociais não é minha finalidade de trabalho. Entendeu? Certo. Senão a gente se torna escravo delas. Tá? Então a gente precisa entregar um conteúdo e tal. Então, a maneira que eu gerencio a minha vida. A rede social faz parte da minha vida. Né? A minha vida. É tanto que lá eu mostro a minha vida. Se eu estou nesse momento e tal, eu acho que então, a rede social ela faz parte de um gerenciamento de vida, né? De um projeto de vida. É tanto que depois que eu aprendi a usar as ferramentas da rede social, não me preocupo mais com seguidores, né? Eu já alcancei em um dia 30 milhões de pessoas usando e não tenho 30 milhões de seguidores. Dia 30 de dezembro de 2021 eu alcancei 30 milhões de seguidores em 24 horas. Caraca. Tá? A partir de uma estratégia de marketing que a gente tinha feito 20 dias atrás. E aprendi a usar... Bom, mas isso aí vocês perguntem a outros. Eu sou o padre, vocês perguntam sobre a fé. Mas eu aprendi a usar a ferramenta. Então, hoje, se você tem 100 seguidores no seu Instagram, você é capaz de alcançar quem você quer. Né? Aprenda apenas... Você precisa fazer a gestão disso. Então, eu não estou nem para seguidor mais. Porque quando eu quero, eu alcanço quem eu preciso alcançar. Sim. Tá? Então, eu gerencio a minha vida. Né? As redes sociais estão ali, mas se acabar hoje, eu vou ter ali uns 3 dias de depressão, depois continuo vivendo. Supera, né? Supera e é isso, tá? Então eu não tenho um planejamento para a rede social. O meu projeto é de vida e a rede social faz parte dela, tá? Entendi. Isso. E eu acho que por isso que eu estou muito feliz hoje, entendendo um pouco mais do marketing digital, entendendo um pouco mais do administrativo, porque eu entendi que você não pode fazer um planejamento específico para aquilo. Sim. Você tem que ter um projeto de vida e aquilo ali está englobado dentro do seu projeto de vida. Certo. Entendeu? Então eu estou errado quanto a isso. Eu sei que quem trabalha no marketing digital vai ver que eu estou errado, mas eu quero só dizer que a minha finalidade não é ser um marqueteiro da internet. Entendi. É ser padre e mais nada. Agora, dentro desse meu projeto de ser padre,
A rede social faz parte dela, Sim. e não eu dar para rede social, né? Sim, entendi, perfeitamente. Ela tá lá para lhe servir, né? É uma ferramenta, isso né? mesmo, Isso mesmo. Entendi. Padre, vamos voltar um pouquinho aqui para a Semana Santa. Diga para a nossa audiência quais são os pontos principais ali durante a Semana Santa. Durante a Semana Santa, que o cristão católico deve focar mais. Tá, então vamos para uma coisa bem prática, né? Vamos lá, é Vai? isso. Então vou dizer para Dicas. você, vai para o Domingo de Ramos, porque o Domingo de Ramos, aquela entrada de Jesus em Jerusalém, simboliza também a nossa entrada com Ele para a Páscoa, tá? Nós precisamos entrar com Cristo e nós aclamamos o Rei, mas é uma entrada com Jesus para viver a Semana Santa. Certo. Vai para o Domingo de Ramos, vai para as outras celebrações, que você vai viver bem a Páscoa. Tá? Show. Então, Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, você vai para a missa do Lava-Pés ou da Ceia do Senhor. E na Sexta-feira Santa, 3 horas da tarde, você tem que estar na igreja rezando a celebração da Paixão. No Sábado Santo, participando da Vigília Pascal. E aí você será um excelente cristão. Não precisa fazer mais nada. Não esquecendo do jejum da Sexta-feira Santa e da abstinência de carne. E uma boa confissão? Isso aí não precisa nem ser na Semana Santa, né, gente? Isso aí precisa ser periodicamente. Periodicamente, tá? Então, mas muitas pessoas procuram justamente na Semana Santa. Eu fico feliz que eu digo, não, então, se estão procurando é porque a Quaresma serviu para um momento esse propício, retorno. né? Para Isso. esse retorno para Cristo. Eu tenho certeza que depois da Semana Santa, mensalmente, eles estarão na confissão. Não estão. E é o mandamento da igreja, né? Ao menos pela Páscoa do Senhor, né? E aí as pessoas têm esse costume, só na Páscoa então. Mas não é, né? A igreja que é bondosa demais, não, pelo menos uma vez ao ano, vá, meu filho, né? Ótimo, padre. E para finalizar, ser sacerdote para o senhor. Graças a Deus está acabando, não aguento mais. Me chamou para cá porque quis, né? Eu gosto. Eu sou desse modelo aí também, então. Ser sacerdote para o senhor hoje, o que significa? Cara, ser sacerdote para mim hoje é tudo, né? Eu quero, se precisar, deixar de lado tudo que eu aprendi, todas as minhas convicções, tudo que eu almejo, tudo para apenas ser padre. Eu quero ser padre, tá? Eu não quero ser o administrador, eu não quero ser o marqueteiro, eu não quero ser nada. Eu não quero ser famoso, eu quero ser padre. Essas coisas fazem parte do meu ministério, não é o meu ministério faz parte delas, tá? Eu quero ser padre, nada mais do que padre. Por isso que eu chorei muito nessa transferência que eu tive agora, né? Porque eu estava muito bem estabilizado, né? E ter que vir começar tudo do zero, eu falei para vocês, eu estou sem assessoria, eu estou fazendo tudo com as minhas próprias mãos. Mas porque eu quero ser padre, eu não precisava, ao olhar humano, puramente humano, passar mais por isso, tá? Não precisava passar por isso, mas acima de tudo, eu não sou nada se eu não for padre. Se não for padre, então eu me decidi ser padre e tem uma hora que você precisa renunciar, inclusive à comodidade que você tem. E eu renunciei toda a minha comodidade, porque a minha finalidade não é isso, não são essas coisas. A minha finalidade é ir para o céu. E se aqui na terra Deus me confiou o exercício do ministério sacerdotal, eu preciso ser fiel a Ele. Olha aí Jesus ligando do céu para cá. Coloque o seu celular no silencioso. E porque tá conectado aqui ao MacBook e acabou tocando. É isso. Excelente, padre. Mas tem, dentro das funções do sacerdote, como o senhor elencou aí, tem alguma que o senhor se afina mais, que o senhor tem mais... Tá, deixa eu perguntar para vocês. O que é que no meu sacerdócio é mais aparente? O senhor falou muito da questão da gestão, né? Mas não é isso, não, cara. Rebanho. Pois é. Para mim, almas. para mim o que é mais aparente no meu sacerdócio, ao meu ponto de vista, seja que talvez externamente seja diferente, mas eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de Deus. E eu sou muito feliz com isso, em saber que eu sou homem de Deus e sou homem de fé, entendeu? E veja só, eu tive um câncer e não me abalei com ele. Você quer ter um câncer? É isso. Padre, as pessoas, elas
às vezes elas romantizam muito, né? O padre, o sacerdote. E esperam do padre sempre 100%, 24 horas por dia, que ele seja aquela coisa serena e... Ah, mas eu sou uma pessoa serena. né, meu filho? E Queria ali ser. é um outro Jesus plenamente, né? Ah, mas E Jesus ali- não era assim, não. e- Jesus metia chibata no povo, né? Então, gente, eu só tô fazendo o que Jesus fazia, tá? o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas romantizam muito a figura do padre, né? E as pessoas esquecem que o sacerdote, o padre, é um ser humano, que tem Ah, suas sim, necessidades, tem suas necessidades físicas, suas necessidades emocionais, né? O povo esquece. Eu vou contar uma piada agora. Posso Com- contar? claro. Com relação a isso. Ah, Mas você ainda termina a pergunta, porque Não, é você isso. tem uma piada, cara. ah, Às vezes eu conto nos meus stand-up essa piada, tá? hum. Que eu faço stand-up também de humor. Ah, é? Eu tô fazendo esse de graça, mas geralmente eu cobro. Ah, tá. Entendeu? Mas eu só conto histórias verídicas, do meu jeito. Sim. Da jovem vocacionada que foi ao convento Ah, foi lá no convento e o mosteiro assim de clausura e tal, bateu lá e eu quero fazer encontro vocacional. A irmã que atendeu ela, minha filha, venha tal dia e tal. Então essa irmã era responsável justamente pela pastoral vocacional do convento. E ela começou a fazer encontros vocacionais uma vez por mês e tal. E sempre encontrava essa irmã. Em um dos encontros, a irmã não estava. A madre superiora estava, né? Dando encontro e tal. E ela, cadê a irmã fulana, a irmã fulana, a irmã fulana? E nada, e nada, e nada. Aí a madre se aperreou com aquilo. Uma hora a madre perdeu a paciência e disse assim, minha filha, a irmã fulana está com dor de barriga. Meu filho, essa jovem soltou tudo. E eu estou dizendo que o que aconteceu foi comigo. Soltou tudo, com um pouco chega lá na casa paroquial. Padre Rony, que foi, minha filha? Quero mais ser freira, não. Por quê? Porque eu descobri que freira caga. Só por isso? Não, Por eu tão contei isso pouco. pra dizer assim, as pessoas acham que é o quê? Um ET? Um robô? todo mundo é. Um robô. E o padre diocesano, ele acaba ficando muito solitário, né? O Sim, padre religioso, ele tem a comunidade que ele volta, tem os irmãos ali. Mas eu acho E que isso é cenas para os próximos capítulos. né? Se a gente for falar da realidade padioceana e religiosa, a gente vai passar mais 2 horas. Pronto, conversando, tranquilo. Não, só tá? para comentar, isso aí. Mas é isso, tá nós ótimo, somos padre. seres humanos de carne e osso, a gente fala besteira, a gente faz as mesmas necessidades que vocês, a gente tem os mesmos problemas, as mesmas preocupações, as mesmas doenças, os mesmos dramas. Existem muitos padres hoje tratando de ansiedade, tratando de depressão, tratando de câncer, e uma realidade, infelizmente, que nós constatamos nos últimos anos foram os suicídios dentro do clero, tá? Porque por esse mecanismo, as pessoas acham que o padre é uma coisa mecânica. Não é, gente, é um ser humano, ajuda o padre, tá? É isso. Show. É isso aí. Padre, e só pra terminar Terminar mesmo. oficial agora, oficial. Ai, É o grande finale pro senhor ir pra casa, repousar no Espírito Santo. Se o senhor pudesse falar só uma frase pra quem tá assistindo, não precisa ter a ver com o episódio, só uma frase pra quem tá assistindo. Bom, meus irmãos, meus filhos e minhas filhas que estão nos assistindo agora, por que eu sou assim, né? E talvez você que esteja assistindo nesse momento esteja impressionado com muita coisa que nós falamos aqui nesse episódio. Mas a vida é isso. E a alegria do Senhor é a nossa força. E se tem uma coisa, eu escrevi um livro sobre isso durante o meu câncer, Humor e Dor, porque foi a alegria que eu sempre tive na minha vida que me curou, né? Eu passei pelo câncer rindo e eu quero passar pela vida rindo porque Deus me fez muito feliz. De que adianta eu ser padre e não transparecer essa felicidade de Deus? Então não se assuste com isso não, né? Foi Deus que me fez assim e eu espero que Deus faça você assim também. Amém. Maravilha, Amém. padre. Obrigado, padre Rony. Obrigado por esse conteúdo que o senhor trouxe pra gente, né? Esse papo bom, agradável, né? Descontraído. Esperamos trazê-lo mais algumas vezes, mesmo o senhor dizendo que não gostou, não quer vir, mas a gente dá um Nunca jeito. mais eu quero vir aqui, que fique registrado isso.
Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Sigam a gente lá no Instagram, Atos Podcast Oficial. Também se inscrevam no canal do YouTube. Né? Acompanhem lá o episódio do Padre Rony. Acompanhem os demais episódios que a gente está trazendo muita gente boa para cá. Não é isso, Pedro? Exatamente. Obrigado pela audiência, obrigado pelo Rony, Padre Rony, pela presença e por ter trazido tanto conteúdo de valor aqui pra gente, pra nossa audiência. E é isso, pessoal. Valeu! Valeu! Um abraço.